noite, igreja. Sejam bem-vindos a mais uma celebração vespertina. Nós somos muito privilegiados de podermos estarmos juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E nesse momento eu vou fazer uma oração aqui e que vocês também possam estar juntos comigo, unidos em oração, agradecendo e pedindo ao Senhor por mais um momento como esse. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por esse momento que o Senhor está nos proporcionando como igreja, Senhor. Muito obrigada porque nós podemos estar juntos aqui, te louvando, te engrandecendo e aprendendo mais de Ti, Senhor Deus. Que o Senhor possa aceitar tudo o que for oferecido a Ti aqui nessa noite, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, aceita a nossa adoração, Senhor. É com muita alegria que nós viemos aqui, Senhor, então, que nós possamos sair daqui transformados por Ti, Senhor Deus. É em nome de Jesus que eu te faço essa oração. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos uma leitura bíblica que se encontra em 1 Crônicas, no capítulo 16, do versículo 8 ao 16. E eu vou convidar os irmãos a ficarem de pé. A leitura vai aparecer aqui, já está aparecendo, e nós podemos acompanhar aqui pelo telão. Vamos lá. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios, dos juízos de sua boca. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor, dizendo que não há nenhum Deus como Ele. E como o texto que nós acabamos de ler, que nós possamos nos lembrar da grandiosidade do nosso Deus, porque Ele é um Deus grande e é o único Deus que merece todo louvor, toda glória e toda adoração. Como tu, Jesus.
Jesus, não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu. Jesus, adorado, exaltado, exaltado, és adorado, exaltado, exaltado, és adorado, exaltado. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, mas antes nós vamos dizer o nosso tema. Vamos lá, irmãos, juntos falar? 1, 2, 3 e... Está muito fraquinho. Mais uma vez. 1, 2, 3. Agora, recomeçar. A nossa divisa, também que se encontra em Isaías 40, 31a. Vamos dizer juntos? Vamos lá? Isaías 40, 31a. Amém. E agora nós vamos cantar a nossa música oficial, a nossa música tema, Só o Começo. Eu aprendi qual é o valor e o sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história. Vejo vitórias e hoje eu olho pra trás. E à minha frente eu sei que Existem muito mais. eu sei que minha jornada aqui só começou. Ao longo dessa estrada, sozinho não estou.
pra trás tudo que passou. Venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos Pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história. E ao olhar para trás, e ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, eu abro meu coração pra minha nova história. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos estar cantando o cântico do HCC 244 e os irmãos poderão estar entregando seus dízimos e ofertas. Ó, trazei a casa do tesouro, dízimos e ofertas com amor. Consagrai-vos como os bons mordomos, desfrutando as divinas promessas. Sim, provai-o, confiantes dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Quando a minha fé vacila e falha, tudo se escurece ao meu redor. Com ternura meu Senhor me ampara, pelo seu amor então prossigo. Sim, provai-o, confiantes dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Eu lhe dediquei a minha vida, todos os talentos, tempo e bens. Com 1000 bênçãos ele me sustenta, ele achei perdão e paz perene. Sim, amém. Vamos elevar nosso coração a Deus, né, agradecendo pelos dízimos e ofertas.
Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tem acontecido aqui, meu Pai. Aceita nosso louvor, a nossa gratidão. Ó Deus, abençoa também, Senhor, a tua casa. Abençoa aqueles que puderam, Senhor, estar entregando também seus dízimos, suas ofertas, Senhor. Que sejam, Senhor, tudo para a glória do teu nome. Abençoa aqueles que deram e aqueles também que não deram, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido o irmão Reinaldo para estar vindo aqui à frente. E o irmão nos trará a mensagem do Senhor hoje à noite. Amém? Boa noite, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Ultimamente, a gente tem caprichado no re, né? Esse prefixo, que significa voltar, se tornou parte do nosso vocabulário. A gente está em casa e as pessoas querem saber quando é que a gente vai retomar as nossas atividades, porque a gente tem que reiniciar as aulas. Durante o nosso dia a dia a gente ouve muito essas expressões de retorno, regresso, novo normal, e quando a gente chega no templo para cultuar a Deus, a gente se depara com um recomeçar. Começar novamente, do ponto onde a gente parou, mas nem sempre é possível fazer isso. Mas louvamos a Deus, porque Deus nos permite estarmos aqui para escrevermos uma nova história. Entre idas e vindas, erros e acertos, estamos aqui para aprender com que, e para olhar para trás, tudo que passou, para a gente meditar, refletir e executar o propósito de Deus na nossa vida. E diante disso, eu quero convidar os irmãos que têm as suas Bíblias a localizar o texto do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Atos, capítulo 6. Eu ouvi essa expressão e do jeito que eu recebi, eu vou passar para os irmãos, né? Dizem que o único livro da Bíblia que não terminou, a história dele não terminou, é o livro de Atos. Porque ele relata a história da igreja. Então, nós somos responsáveis por dar sequência, por dar continuidade a essa história. Inclusive, a gente vê aqui e acolá algumas pessoas fazendo uma metáfora a Atos 29. Se a gente procurar na sua Bíblia, você não vai encontrar Atos 29. Mas Atos 29 é a sua vida, é a minha vida. Outro dia, procurando um livro aqui na minha biblioteca daqui do gabinete pastoral, eu encontrei um livro chamado Atos 29. Se a gente procurar no Google, a gente vai encontrar muitas referências a esse prosseguimento dessa história. Mas hoje a nossa história não é Atos 29. É Atos, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 7. Na minha Bíblia, que é de papiro ainda, da flor de lótus, talvez a de você seja digital, na minha Bíblia tem um título que diz, a instituição dos diáconos. A narrativa começa assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais entregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e, este orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar. Soberano e Altíssimo Deus, te damos graça porque o Senhor nos fez chegar até aqui, nos permitiu estar aqui neste instante, meu Deus, para te cultuar, para te adorar, para te reverenciar. Aceita nosso louvor, aceita a nossa adoração. Nos faz entender a tua mensagem aos nossos corações. Nos dá o discernimento necessário para compreender e aprender com esta palavra que é viva e eficaz. Que nós possamos, meu Deus, te cultuar através dela, através das nossas vidas. E tudo quanto prestarmos o culto aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Se há algum irmão a caminho que o Senhor possa trazer em paz, em segurança, para que possamos, meu Deus,
praticar o culto agradável a Ti. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no contexto dos videogames, os irmãos, principalmente os homens, talvez da minha geração, devem lembrar dos videogames. A minha época era o Atari. Tinha minigame também, né? E aí as coisas foram evoluindo, aí passou pelo Nintendo, Super Nintendo, Mario Brothers, né? Era o joguinho que tinha lá, onde eu joguei muito Mortal Kombat, né? Talvez muitos de vocês lembrem deles. E aí hoje já é um negócio mais, os consoles hoje são mais evoluídos, né? A gente, eu nem sei, PS4 parece, alguma coisa assim, PlayStation, né? Então são negócios mais sofisticados. Mas eu lembro muito bem, na minha pré-adolescência, que um vizinho tinha um Atari. E a gente foi crescendo e aprendendo a brincar, e às vezes, aí depois passou para o Super Nintendo, e eu lembro que a gente jogava, fazia o joguinho lá, e a gente ia até um determinado nível, até uma determinada fase daquele joguinho, aí a gente perdia. Game over para a gente. Às vezes a gente meio chateado, porque um videogame passava na mão de muita gente, a gente meio um com raiva do outro, pegava lá e puxava uma teclazinha que está lá, chamada reset. Tem gente que chamava reset. Às vezes eu estava perdendo, apanhando naquele jogo e não conseguia avançar, eu ia de propósito lá e resetava. No computador também tem um reset. No celular, acho que talvez tenha também, né? O que era o reset? O reset era dizer, parei, daqui para frente não dá mais para mim. Vou tentar começar de novo, fazendo algo diferente, aprendendo com os meus erros. E essa meditação, eu dei uma temática para ela, é exatamente essa. Reset. Lições para recomeçar. E vimos esse texto aqui para a gente resetar, né? Deu bug, não está funcionando, deu bug, bora resetar, bora recomeçar. Talvez algumas coisas iguais, talvez algumas coisas diferentes, e vamos aprender com isso. Então, é um reset, a gente aprendeu muita coisa. Com os nossos erros, inclusive, aprendemos mais do que com os nossos acertos. Se a gente for buscar lá no dicionário, a gente vai no Aurélio ou no Google, reset, eu até tive essa curiosidade de buscar, significa recomeçar. Mas eu encontrei uma palavrinha que me chamou muita atenção, no reset, que significa reajustar. O reajuste não é um simples recomeço, é botar a vida nos trilhos, é botar aquilo que estava de modo inadequado a algo correto, adequado. Todo mundo na vida, em algum momento, vai precisar fazer um reset. Ver onde parou, para recomeçar. Mas no momento que a gente vive, o reset que a gente precisa, o reset que a gente está dando, ele tem muitas incertezas. A gente fica com muitas dúvidas, a gente não tem resposta para tudo isso. O Danilo falou de manhã de modo muito sábio, que o final da história a gente já sabe, mas o caminho que temos que percorrer é cheio de dúvidas e incertezas. Então, quando algo na nossa vida não vai bem, nós temos a possibilidade de dar um recomeço nela, dar um reset na nossa vida. A gente pode ver onde a gente parou, bem aqui. Às vezes, a gente tem como reescrever aquilo, fazer de novo, reajustar. Mas às vezes não dá. O pecado na nossa vida deixa marcas. Outro dia eu ouvi um pastor falando disso, e ele disse, olha, deixa marcas. Você pode até retomar aqui, mas tem algo que ficou, marcou, então temos que... Não dá para começar, nem tudo dá para começar do zero. Então, às vezes, a gente tem que resetar, reajustar, recomeçar, mas levando em consideração que a gente tem uma história para trás. Nem tudo dá para começar do início de novo. Em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz que é preciso deixar Deus renovar o nosso entendimento. Já seria algo muito importante nesse nosso reset, permitir que Deus renovasse o nosso entendimento. E nesse texto especificamente, que é um texto muito rico, com uma doutrina muito rica, eu quero tirar algumas lições para a minha vida, e quero compartilhar com vocês, irmãos, o que eu aprendi nesse texto sobre recomeço, sobre mudança de postura em determinadas ocasiões da vida. A narrativa vai dizer que na igreja do primeiro século, ela estava se organizando. Naquele momento, a igreja ela estava ainda se estruturando enquanto instituição, com muitas dificuldades.
era um momento de muita crise institucional, política, perseguição. A igreja era duramente perseguida. A maior referência da igreja naquele momento tinha morrido e ressuscitado. Cristo, naquele instante da história, tinha deixado a igreja. E quando a gente, olha só, o que eu aprendi com isso, quando a gente é acostumado só que os outros façam por nós, a gente tem dificuldade, às vezes, de pegar aquele negócio e fazer. Quando Jesus Cristo estava liderando, fazendo tudo, e ensinando, mas em um determinado momento, ele partiu para o Pai, e deixou o legado, deixou o ensino, deixou a doutrina, deixou o Espírito Santo, e aqueles irmãos olharam um para o outro, dizendo, e agora? Temos que começar? Mas por onde começar? E aí ficaram muitas incertezas naquela igreja, mas aquela igreja começou. Então, aquela igreja começa cheia de dúvidas. E através da pregação dos apóstolos, através do poder do Espírito Santo na vida deles, eles conseguem ir se estruturando. A gente vai ver a pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 37 em diante, pregação maravilhosa, muita gente se converte, muita gente é batizada, e uma pregação após a outra, a igreja ia crescendo, e aqueles irmãos iam se alegrando, a igreja ia crescendo, do Atos 2 até o Atos 6, há pelo menos 3 momentos em que os irmãos dali vão aumentando a quantidade de pessoas, e que eles vão se estruturando, eles vão entendendo a missão deles, e eles vão começando a trabalhar de modo digno para a obra do Senhor. E aí nós chegamos no capítulo 6, que é o texto de referência para a nossa meditação. O que eu aprendo com esse texto? Com esta igreja que está no começo de sua trajetória, que está se descobrindo, se reinventando depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu aprendo algumas lições com esta igreja do primeiro século. A primeira lição que eu aprendo neste texto especificamente de Atos 6, que a narrativa vai contar que a igreja tinha crescido muito e os irmãos estão com dificuldade de fazer a repartição diária do alimento e que algumas pessoas não estão ficando de fora da mesa, da comida, não está chegando para todo mundo. A primeira coisa que eu aprendo é que a gente tem que saber lidar com os nossos erros, aprender com os nossos erros. Essa é a primeira lição que eu tiro desse texto, tá? Saber lidar, aprender com o nosso texto. Albert Einstein, um grande gênio da humanidade, tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz assim: uma mente que se abre a uma nova ideia nunca volta ao seu tamanho original. Passei 15 dias decorando isso para falar bonito para vocês hoje. Uma mente que se abre a uma nova ideia, que está aberta a uma nova ideia, ela nunca volta ao seu tamanho original. A gente aprende com os nossos erros, a gente vai crescendo junto. Eu tenho dito em algumas falas recentes minhas, aqui na igreja, no meu ambiente de trabalho, com meus amigos, é que eu não sei fazer, mas eu jamais deixaria de perder aquela oportunidade para que eu pudesse aprender. Na Bíblia, nós chamamos isso de metanoia, mudança de mentalidade. Aquela igreja havia se tornado relevante. Aquela igreja, naquela comunidade, depois das pregações sucessivas, havia muita gente se convertido. Como consequência disso, aquela igreja estava crescendo. Mas isso não quer dizer que não tivesse problemas. Os problemas estavam ali. Só que aquela igreja tinha muitas responsabilidades. Aí eu quero deixar essa mensagem especificamente para os jovens. Jovens, crescimento traz responsabilidades. A gente vai tendo responsabilidade ao longo da vida, à medida que a gente cresce. Cresce não só no ponto de vista etário, na nossa personalidade, mas o crescimento numérico da igreja, o crescimento profissional, o crescimento emocional, social, psíquico, nos traz responsabilidade. E a soma desse crescimento com essa responsabilidade é o que nós chamamos de maturidade. Isso deve ser um princípio, não só da igreja, mas para a nossa vida. E aquela igreja tinha muitas responsabilidades. E uma das responsabilidades daquela igreja do primeiro século era cuidar das pessoas. O cuidado era necessário. O cuidado com o alimento, o cuidado com a saúde da pessoa, o cuidado com diversas facetas da vida do indivíduo. Essa responsabilidade de cuidar um dos outros,
de alimentação, saúde, oração, afeto, de estar perto. Isso é algo muito necessário. E aí eu proponho a seguinte reflexão para a gente hoje. No momento em que a gente está vivendo de distanciamento físico, muitas pessoas estão deixando de ser cuidadas. Há muitas viúvas helenistas por aí, que perderam vínculo físico conosco, mas que necessitam de um cuidado. Isso independente da faixa etária. Há muitas pessoas que precisam de uma ligação, de uma mensagem, que precisam de uma visita, mesmo por cima da janela, ou por cima do muro, ou por cima da cerca. Muitas pessoas estão aí, e essa é a época que mais se adoece psicologicamente a nível mundial. Então, nesses tempos de distanciamento físico, a gente tem que também cuidar uns dos outros. Porque essa expectativa, ela recai sobre a igreja. E essa igreja do primeiro século, ela estava falhando nesse cuidado. E eu encontro nessa narrativa pelo menos dois equívocos que essa igreja estava cometendo. O primeiro deles era o comodismo. O primeiro equívoco que essa igreja estava fazendo, a igreja cresceu, os irmãos acharam que já estava bom de tamanho, então veio o comodismo. Quem quer sombra e água fresca, não procura igreja. Igreja é local de trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nesse mês temático da juventude, uma das primeiras mensagens que nós ouvimos aqui da irmã Ayana, no texto de Neemias, ele dizia exatamente isso naquela construção daquele muro. Olha, a gente está aqui, mas muito grande e extensa é a obra. Está faltando gente para trabalhar. Igreja é lugar de trabalhadores. A igreja é dinâmica. Ela é formada por pessoas que estão ali. E à medida que essa igreja do primeiro século ela crescia, aumentavam as necessidades e os problemas. E era necessário pessoas para estar ali. E se instala um problema ali, se instala um conflito relacional ali. Os líderes da igreja dizem, olha, mas não dá para a gente parar de ministrar para servir. Tem que escolher mais gente. Vamos escolher 7, talvez 14, talvez 21, talvez um outro número qualquer. Na nossa igreja precisa de pessoas para que possam estar no cuidado mútuo. Aqui, especificamente, era do alimento. Então, um dos primeiros problemas que essa igreja encontrou foi o comodismo. Um outro problema, e esse é sério e grave. Eita, esse é difícil. Esse se chama acepção, que o apóstolo Tiago condena. Mas essa igreja, ela estava fazendo acepção, tá? Acepção de pessoas. Na nossa linguagem hoje, panelinha mesmo. Mas existem outras acepções. Existem pessoas hoje que escolhem lugares para ir, uns para ir e outros para não ir. Existe acepção de coisas. Então, a igreja que à medida que a igreja crescia aqui nesse texto, naquele momento da história, a igreja ela se diversificava. Havia pessoas de vários lugares, de várias línguas, com várias culturas, com várias idades. A igreja se diversificava. E a nossa tendência é fazermos escolhas, acepção de pessoas, inclusive no cuidado, inclusive para cuidar um dos outros. As viúvas helenistas, uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto é o seguinte, que aquelas viúvas ali, elas não estavam sendo esquecidas. O texto é muito claro no verso 1 logo, né? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição. Não diz em nenhum momento que faltou comida. Não diz. Não faltou alimento. É tanto que se fosse comida que estivesse faltando, teriam que arrumar mais. Faltavam pessoas para que pudessem estar ali. Havia alimento possivelmente ali, mas alguns estavam escolhendo a quem eles deviam servir. Os helenistas eram pessoas, gentios, né, de fala, de linguagem, de idioma diferente, de cultura diferente. Então é o primeiro, aquele que é diferente de mim, a nossa tendência é o primeiro, eu deixo logo de, não me dou bem com o irmão aqui, tem nada contra ele, mas eu não gosto dele, não tem nada contra ele. Então, faziam acepção. Mas nós temos também
Isso é dureza. Nós temos hoje a acepção de lugares. E essa aqui, a gente ouve e vê nas redes sociais pessoas e comentários e memes e charges que pessoas vão para todos os lugares. Vão para a praia, vão para o supermercado, vão para o trabalho, mas não vêm para o templo, mas não vêm para a igreja. Parece que o Covid só está aqui. É duro falar isso, ainda mais a gente na igreja, mas é uma realidade. Há pessoas que fazem acepção de lugares, que não deixa também de ser uma acepção de pessoas, né? As pessoas podem ir para todo lugar, menos para cá. Então, a primeira coisa que eu aprendo com esse texto a primeira lição que eu tiro vamos aprender com os nossos erros. Não ao comodismo, não à acepção de pessoas. É tempo de recomeçar. Não dá para recomeçar, algumas coisas eu parei, eu tenho que levar dali para frente, outras coisas eu tenho que zerar e começar de novo. Mas o pecado deixa marcas. Então eu tenho que, mesmo com essas marcas, recomeçar. Aquela igreja crescia, estava se reinventando. O segundo ensino que eu tiro desse texto, e isso é muito importante, eu creio nisso, que no momento de dificuldade a igreja cresce. Historicamente, na história do cristianismo, nas crises que a igreja cresce. Outro dia não, faz algum tempo, como diz na minha cidade, Astordia, isso faz um bocado de tempo, pastor Jairo, em uma de suas pregações sobre crescimento de igreja, nos remetia a essa reflexão, que todas as vezes que tinha um perrengue, a igreja crescia. Eu lembro que eu anotei vários textos, e eu fiz essa anotação aqui no pedacinho de papel, e para citar, no momento em que a igreja passava por dificuldade, aquela igreja lá do primeiro século, ela crescia. Atos 2:41 fala disso. Depois de uma crise, a igreja cresceu. Atos 4:4 fala de crescimento. Atos 6:7, que foi o versículo que a gente leu aqui, que diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E se a gente for mais para frente, Atos 9:31 e por aí vai. Na exposição bíblica que o pastor Jairo fez, ele lembrou isso para a gente. Olha, no começo era grande número de pessoas. É assim que o Lucas escreve quando escreve Atos. Depois ele passa a usar o termo multidão. Depois ele passa a usar o termo numerosa multidão. Então, a partir das crises, a igreja cresce. A reforma protestante mostrou isso. A partir de grandes crises, a igreja cresce. E esse texto aqui vai exatamente nos mostrar isso. A igreja precisa se reajustar, se resetar, começar de novo para poder crescer. Em Atos 11, que é o texto que mostra a perseguição da igreja, a igreja foi perseguida duramente para que os irmãos pudessem ir para outros lugares e plantassem outras igrejas através de pequenos grupos. Então, foi preciso vir a perseguição, preciso vir a crise, foi preciso vir a dificuldade, para que aqueles irmãos que estavam acomodados, eles pudessem se despertar e pudessem crescer. Porque a igreja, ela não entra em quarentena. O templo até pode estar fechado, mas a igreja é de Jesus Cristo, e ela não pode entrar em quarentena. E a igreja, ela vai crescendo diante disso. E um terceiro e valioso ensino que eu encontro nesse texto também, aqui da instituição dos diáconos, ele é básico, ele é o ponto central aqui desse texto. Não foque somente em você. Seja empático. A palavra que está na moda é empatia. Não foque somente em você. Se importe com os outros. Domingo passado, a irmã Cissa fez uma meditação, uma reflexão muito boa de Deus. Eu ouvi a voz de Deus falando no meu coração naquele dia, aquele domingo passado. Guardei aquilo, inclusive vou citar aqui. Eu transformando a pregação da irmã Cissa na minha linguagem, no meu caboclês, eu quero dizer o seguinte, ela chamou de egocentrismo, né? Do ego. Eu vou dizer assim: quando a comida é pouca, meu pirão primeiro. Esse é o resumo que eu faço daquela meditação maravilhosa. Nós vimos a voz de Deus falar ali. Então, era um tempo de frieza que muitos irmãos daquela igreja do primeiro século, e de falta de compromisso, de comodismo, estavam vivendo. Hoje, como naquela época, as pessoas querem o melhor de Deus. As pessoas querem o Jesus Salvador.
A dificuldade é ter o Jesus Senhor. A dificuldade é que as pessoas querem continuar as suas vidas sem reajustar, sem recomeçar, querem o melhor de Deus, mas não querem pagar o preço por isso, não querem mudança de mentalidade. É uma postura egocêntrica diante das necessidades. E como eu disse anteriormente, as pessoas não esperam do não cristão que ele faça determinada atitude. Ele pode até fazer, mas as pessoas esperam da igreja, esperam dos crentes, atitudes proativas, atitudes que vão mudar. E quando a gente não faz, outros irão fazer. Outros irão fazer. A gente precisa nos importar com os outros. Danilo, pela manhã, fez essa lembrança aqui para a gente, que essa igreja, no começo do processo, lá no mês de março ainda, se importou e fez doações de cestas básicas e andou pelos bairros distribuindo máscaras e outras coisas mais. Então, é um tempo que nós precisamos refletir sobre isso, de sermos empáticos, de termos empatia, porque como eu disse no início, muitas pessoas estão adoecendo até dentro da igreja, emocionalmente. Agora à tarde o pastor Jeconias postou uma imagem no grupo do WhatsApp da igreja, eu achei muito interessante, que, para além do álcool gel, acho que vocês viram, deixe Deus usar você, ore, ele encaminha, ele orienta a termos atitudes além da máscara e além do álcool gel. Isso é importante. Eu já participei de várias pesquisas recentemente sobre o bem-estar emocional das pessoas. Eu fui voluntário em algumas pesquisas sobre isso. Mas a gente percebe que muita gente não está bem. A gente percebe que muitas pessoas precisam de estar juntas, ter proximidade, que não seja física, mas que pode ser comunicacional entre as pessoas. A obra de Cristo, ela é identificada com esse sentimento. Jesus, em Mateus 22, 39, quando ele cita os 2 grandes mandamentos, inclusive esse foi o tema do nosso PGM nessa semana, baseado na pregação da Cícera sobre egocentrismo, ele fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, nem mais, nem menos. Devemos amar ao próximo, como a nós mesmos, amar a si mesmo. Aí a Cícera falou disso aqui, que foi muito proveitoso para mim. Há pessoas que amam a si mais a si do que aos outros, e há pessoas que amam mais aos outros do que a si mesmo. Mas Jesus já nos deixou, como diz na minha cidade, a letra lá, já nos deixou a visão lá. Pega a visão. Amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é importante. Então nós temos que aprender com nossos erros, não ao comodismo, sim à empatia, não ao egocentrismo, sim ao cuidado mútuo. Esta igreja do primeiro século estava falhando nisso. Havia alimentos suficientes, mas não havia pessoas disponíveis suficientes para este trabalho. É por isso que às vezes a gente precisa dar um reset na nossa vida. Resetar isso, começar a reajustar para recomeçar do ponto onde a gente parou. O que eu errei? Vamos aprender com isso. Na dificuldade, a igreja cresce. E é um momento de dificuldade que a gente está vivendo, de reinvenção, de incertezas, inclusive. Mas vamos aproveitar isso para crescer juntos. Veja a pessoa que está próxima de você. Saia daqui pensando nisso. Quem é que eu posso mandar uma mensagem hoje? Pastor Jeconias, aqui e acolá, cita isso. Veja qual é a pessoa que não veio para o culto domingo, para o templo domingo, e mande uma mensagem para ela. É tempo de demonstrar empatia pelo outro, é tempo de demonstrar cuidado pelo outro. Respeite o distanciamento, mas ame. Respeite a máscara, o álcool gel, mas seja uma pessoa que se importa com o outro, assim como você se importa com você mesmo. Temos que nos importar, cuidar. Esse é o momento da gente estar juntos, embora separados fisicamente. Nós temos que refletir nisso, porque todo mundo, em algum momento, vai precisar desse recomeço.
Se a gente fosse fazer uma enquete aqui, perguntar quem em algum momento da vida precisou recomeçar, eu preciso recomeçar várias vezes. Meu testemunho aqui na cidade de Castanhal é exatamente esse. E já contei em verso e prosa para os irmãos. Tive que resetar, começar de novo, ver onde eu parei, ver onde eu errei. Cuidado com a família, menos trabalho, menos isso, mais aquilo. Em algum momento a gente tem que resetar. Em algum momento a gente tem que recomeçar. E o que eu aprendo com isso? Certamente, se a gente fosse pesquisar com os irmãos, cada um em algum momento já teve que parar num ponto e dizer, vou por esse caminho, não vou mais por esse, vou ter que recomeçar, aprendi isso, vou ter que fazer isso. E é melhor quando a gente recomeça ao lado de Jesus. E esse nosso recomeço tem que ser com metanoia, abrindo a mente para novas experiências, para novos sentimentos, com Jesus na nossa direção. E este recomeço pode ser ao lado de Cristo, guiado por Ele, entregando a nossa vida por Ele. Se há alguém que ainda não fez isso, e que gostaria de fazer esse recomeço, começar de novo, nascer de novo, é o recomeço mais evidente da vida de uma pessoa, é nascer de novo, assim como fez Nicodemos. O Danilo, inclusive, pela manhã, citou isso, a necessidade de um recomeço. E esse recomeço do nascer de novo, de entregar a vida a Jesus, ela não precisa de crise, ela não precisa de pandemia, ela não precisa de coronavírus. Ela precisa de mudança de atitude, de quebrantamento de coração, de arrependimento dos nossos pecados e entregar a nossa vida para Ele, para que Ele possa guardar, proteger, tomar de conta, entregar a Jesus Cristo. Como eu disse há instantes, as pessoas querem o Jesus Salvador, mas muitos não querem o Jesus Senhor, aquele que guia os nossos passos, aquele que toma conta da nossa vida, aquele Jesus que tem que ser nosso Senhor e nosso Salvador. Eu sou da época em que o pastor, na hora do apelo, fazia assim: você que quer que Jesus seja seu único e suficiente Salvador. Eu sou dessa época, porque só há Ele, e Ele se basta, Ele é suficiente. Jesus Cristo tem que ser, precisa ser, e se alguém ainda não fez isso, é momento de reflexão, é momento de entendimento, que Jesus está para ser nosso único e suficiente Salvador. Queremos recomeçar? Vamos recomeçar? Por que não começar entregando a vida a Jesus? Nesta igreja, os irmãos perceberam que tinham tomado um caminho tortuoso, corrigiram a rota, ajeitaram o caminho deles, elegeram 7 pessoas, e a Bíblia dá característica de algumas dessas pessoas, e eles corrigiram. Havia uma escolha. Aqui no texto da instituição do diácono de Atos 6, as pessoas, não era falta de comida, era escolha. O pastor Rangel tem uma fala que me impactou muito, e alguns irmãos aqui conhecem essa fala, que diz que amar é uma escolha. A gente escolhe amar nossa esposa, nossos filhos, nosso marido. Gente, é uma escolha. E aqui na instituição dos diáconos, eles escolheram não alimentar as viúvas e precisaram corrigir a rota. E assim a gente pode escolher esse recomeço com Jesus. A gente pode escolher esse recomeço olhando para trás, tudo o que passou, para recomeçar e ver o que de bom e de ruim nós fizemos. Nem tudo dá para começar do zero. Veja, algumas coisas temos que iniciar, resetar. Outras a gente tem que ver do ponto onde a gente parou. Temos que reajustar as nossas vidas, a começar pela nossa vida espiritual. É momento de recomeço, de reajuste, de empatia, de aprender com os erros, de se importar com o outro, de cuidar o outro. É momento de estarmos juntos, embora fisicamente distantes. E ninguém melhor do que Jesus Cristo, que se entregou por nós, para nos dizer como temos que recomeçar. Só Ele é capaz, Ele é nosso único e suficiente Salvador, para recomeçarmos de modo
correto, adequado, sabendo que estaremos fazendo a coisa certa. É momento de reflexão, é momento de meditação, é momento de entendimento que o recomeço é mudança de mentalidade. E uma mente que se abre para uma nova ideia nunca volta ao seu tamanho original. E eu quero deixar essa mensagem com a amada igreja hoje. E me coloco também nessa situação de recomeço, de aprendizado, de cuidado, de empatia, de menos egocentrismo, de mais humildade, de estar mais próximos um do outro, de estar se preocupando um com o outro, de estar discipulando um ao outro. E eu quero agradecer o momento que a gente esteve aqui, trazendo essa meditação, agradecer a Deus pela vida dos irmãos que têm se dedicado nesta obra, neste trabalho, a juventude que tem trabalhado aí, a liderança nesse período, para fazer o seu melhor para Deus, porque não é para nós, para seres humanos, é para Deus. E eu quero encerrar com uma oração, devolvendo a palavra para a irmã. Quero encerrar com uma oração, agradecendo e pedindo a direção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar. Soberano e Altíssimo Deus, Pai de eternidade, muito obrigado, Senhor Jesus, porque estamos aqui, Senhor, para te servir, para te honrar, para te glorificar. Por essa palavra, meu Deus, que é suficiente para as nossas vidas. Que o Senhor nos perdoe aquilo que nós falamos que não deveríamos falar, ou que não falamos, meu Deus. Mas o Senhor vai nos perdoar dos pecados, Senhor. O Senhor vai nos controlar nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela vida da juventude, dos seus líderes, Senhor, que têm se dedicado esse tempo para pensar, para planejar, para executar um recomeço com empatia, um recomeço, meu Deus, com cuidado um do outro, um recomeço, meu Deus, pensando no futuro, Senhor. Te entregamos as nossas vidas, meu Deus, para que o Senhor possa dar um direcionamento para elas, que o Senhor é nosso Senhor, nosso Salvador. Meu Deus, obrigado pelo instante que passamos aqui, que o nosso culto possa continuar nos nossos lares, nas nossas vidas, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Que nós passamos aqui, Senhor, aprendendo a Tua palavra, pelos irmãos que deixaram o aconchego do seu lar para estar aqui também, Senhor. Por aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe o motivo, esteja lá, guardando, protegendo cada um, Senhor. Aos irmãos que estão enfermos na Tua casa, na igreja, Senhor, que o Senhor possa estar indo com a Tua mão saradora, Senhor, cuidando, confortando cada coração. Pelas pessoas que tiveram doentes, recuperaram, nós somos muito gratos por isso. Pelas pessoas, meu Deus, que estão recomeçando a sua vida, Senhor, como é o caso do irmão Carlos, o Carlão, Senhor, que está, Senhor, tentando recomeçar a sua vida em um outro lugar, numa outra residência. Que o Senhor esteja levantando mais pessoas para cuidar dele, para estar próximo dele. Eu te agradeço porque conheci ele, posso estar, meu Deus, dentro das minhas limitações, acompanhando um pouco da trajetória daquele irmão, Senhor. Pelas pessoas, meu Deus, que também perderam seus entes queridos, por qualquer doença que seja, inclusive pelo coronavírus. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito conforte os corações dessas pessoas, Senhor. Pelo nosso país, meu Deus, e pelas crises que estamos atravessando. Nós acreditamos em Ti, meu Deus, mais do que nos políticos, nós acreditamos em Ti. Te entrego nas Tuas mãos, meu Deus, os cargos eletivos desse país, os executivos, o legislativo, que o Senhor possa estar convertendo o coração deles e entendendo qual é a Tua vontade. Se eles se converterem, se eles entregarem as suas vidas a Ti, Senhor, certamente saberemos que o Senhor fará o melhor pela nossa nação. Te agradecemos pelos irmãos que também estão recebendo algum recurso nesse auxílio e que podem, meu Deus, também estar melhorando a sua condição de vida e sobrevivendo. Em tudo somos gratos por Ti. E essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém.